Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos da aula de hoje: revisar as propriedades funcionais dos ácidos e das bases, compreender a teoria ácido-base de Arrhenius, compreender a teoria ácido-base proposta por Bronsted-Lowry, interpretar a teoria ácido-base de acordo com Lewis e praticar o conhecimento por meio de atividades e questionamentos. Os questionamentos, então, na nossa aula. Olha só, você sabe o que são teorias? Será que existe a relação entre as teorias ácido e base de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis? E aqui temos representantes, então, de ácidos e bases, frutas cítricas e bananas não maduras. Vamos falar um pouquinho, então, das propriedades funcionais dos ácidos. Olha só, apresentam um sabor azedo, sofrem ionização quando em meio aquoso, significa que quando está dissolvido em água se separam os íons, conduz corrente elétrica quando está em solução aquosa e alteram a cor na presença de indicadores, mostrando que eles têm pH menor do que 7. E para as bases, as propriedades são as seguintes: apresentam um sabor adstringente ou cáustico, que é aquela sensação quando você morde uma fruta que não está bem madura e amarra a boca. Sofrem dissociação iônica quando em meio aquoso, também acontece a separação dos íons quando as bases estão em contato com a água. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa e quando estão na forma líquida, fundidas. Apresentam alteração de cor na presença de indicadores e o pH é maior do que 7. Agora vamos falar um pouquinho sobre teorias científicas. Olha só, denomina-se teoria científica algo que possa explicar como determinados fenômenos acontecem ou por que acontecem. É proposta por cientistas a partir de observações sobre o mundo à sua volta. No entanto, as teorias não são especulativas, isto é, não são simplesmente palpites. Então, as teorias científicas, independente da área da ciência que estamos falando, sempre vão ter muitos experimentos e dados e fatos para se relacionar para chegar numa teoria. Aqui a gente tem um quadro comparativo, então, da definição entre teoria científica e teoria popular. Olha só. Teoria científica é o conjunto de conhecimentos que objetiva descrever fenômenos abrangentes da natureza com alto grau de exatidão através aí de muitos experimentos. Já uma teoria popular é utilizada no senso comum. No dia a dia, quando alguém diz é só uma teoria, sempre tem uma conotação de mera especulação e não tem fundamentação científica verdadeira. Vamos falar então de algumas teorias hoje, essas relacionadas aos conceitos de ácido e base, e a primeira delas é a teoria de Arrhenius. Então ele testou a condutividade elétrica de diversas substâncias quando estão em solução. Algumas formavam o mesmo tipo de cátion e as outras formavam o mesmo tipo de ânion quando estavam em contato com a água. Em 1884 ele mostrou esse conceito dos estudos que ele fez para ácidos e bases. E aí então para o Arrhenius, ácido é o seguinte: é toda espécie química que aumenta a concentração de íons ou prótons H+, ou hidrônio, que é o H3O+, em solução aquosa. E lembrando que solução aquosa significa que esse ácido está dissolvido em contato com a água. Aqui a gente tem algumas reações. HCl mais a água, formando o nosso íon hidrônio e o nosso ânion aqui, o cloreto. Então esse HCl, esse hidrogênio aqui está passando lá, né? Fazendo esse processo aí de doar, né, o próton, que é o hidrogênio, e vai formar então o H3+ aqui, e a mesma coisa acontece para as outras reações. Quando a gente fala de base para Arrhenius, a gente está falando de qualquer substância química que aumenta a concentração de íons hidroxilas, que é o OH-, em solução aquosa. E aí a gente tem um exemplo de uma reação aqui, ó, que é o hidróxido de sódio, que está em contato com a água, ele vai se separar e ele vai ser sempre OH-, a parte negativa, e a parte positiva aqui, que é a parte do íon metálico, no caso aqui, o sódio. E a gente mostra um esquema aqui, uma ilustração, mostrando então o OH- sendo a parte negativa e o íon metálico lá, a parte positiva. Diferente do ácido, que tem uma troca aqui, a base em contato com a água tem uma separação. Então é uma reação diferente aí do que acontece com os ácidos. A próxima teoria
que é conhecida como teoria de Bronsted-Lowry ou teoria protônica, foi proposta por esses dois cientistas aqui de maneira independente, eles não trabalhavam juntos, mas chegaram à mesma conclusão. E aí a teoria deles diz o seguinte: na teoria de Bronsted-Lowry ou teoria protônica, ácido é toda espécie capaz de doar o próton e a base é toda espécie capaz de receber esse próton. Essa teoria, então, é diferente da teoria do Arrhenius, pois ocorre de maneira isolada e sim em reações ácido-base. Então, para a gente poder constatar quem é ácido, quem é base na teoria de Bronsted-Lowry, precisamos estar olhando uma reação acontecendo. E ela aplica-se a qualquer solvente, enquanto a teoria do Arrhenius é só para soluções aquosas. Agora a gente já começa a ver diferença entre as teorias. Aqui a gente tem então uma reação que vai mostrar a formação dos pares conjugados de ácido e base da teoria de Bronsted-Lowry. Então eu tenho aqui a água, H2O, tá? Que ela vai ser a nossa parte formando a base conjugada, que é o OH-, e o NH3, que é a nossa base, formando o ácido conjugado, que é o NH4+. Então a gente está mostrando aqui água mais NH3, que é amônia, que vai se separar no íon OH- e na parte positiva o cátion NH4. E aí o que acontece? A água, neste momento aqui, ela está fazendo uma vez de ácido. E uma outra reação, através da teoria aqui de Bronsted-Lowry, a água pode estar fazendo vez de base. Então, para essa teoria, a água é uma substância anfótera que pode se comportar das duas formas. Posso dizer com certeza para a teoria protônica que sempre a substância vai ser o ácido ou sempre vai ser a base? Não, eu preciso estar analisando a reação e ver qual é o comportamento que ela assume ali para poder dizer que naquela situação a água está se comportando como ácido ou a outra substância em questão. A próxima teoria, então, é a teoria de Lewis ou teoria eletrônica. Então, o físico-químico Gilbert Newton Lewis desenvolveu em 1923 uma teoria ácido-base bastante eficaz na identificação, pois envolve a recepção e doação de pares eletrônicos, o que a torna bastante abrangente. Então, para Lewis, a definição é o seguinte: ácido é toda espécie capaz de receber um par eletrônico e a base é toda espécie capaz de doar um par eletrônico. Aqui a gente tem uma reação, então, entre o íon fluoreto, que é o F-, e o trifluoreto de boro, que é o BF3. A gente tem, então, o fluoreto é uma base de Lewis, enquanto o BF3 é um ácido de Lewis. Então, a gente está observando aqui a doação e o recebimento desses pares eletrônicos que estão sobressalentes aí na ligação das substâncias. Lembram da teoria do octeto, quando a gente precisa ter os 8 elétrons para estabilidade, a gente consegue observar quais são os pares sobressalentes, quem vai doar e quem vai receber. Na reação a seguir, a gente tem a amônia, que é o NH3, que é uma base de Lewis, e o hidrogênio, o H+, que é o ácido de Lewis. Então, a gente tem aqui esse par sobressalente de elétrons do nitrogênio, que vai passar ali para o hidrogênio, e a gente tem, então, a reação acontecendo. Agora, a gente tem um quadro comparativo das três teorias. Olha que interessante. Para comparar três teorias propostas, pode-se utilizar o diagrama de Venn ou diagrama de Venn-Euler, bastante utilizado na matemática para representar graficamente um conjunto. A partir do diagrama, pode-se descrever que a teoria de Arrhenius é restrita ao meio aquoso e a presença do hidrogênio, o H+, na molécula dos ácidos e a hidroxila OH- na estrutura das bases. Então, a gente vê assim que o Arrhenius é o círculo menor, tá? Mais restrito. Na sequência, a gente vai ter a teoria de Bronsted-Lowry, um pouquinho mais abrangente, que é a de Arrhenius, e expande o conceito a substâncias que não se encontram no meio aquoso, porém limita a transferências de prótons. Então, a gente está abrangendo um pouco para outras substâncias, não tem mais a dependência da água e ainda se mantém um pouco dependente em relação à transferência de prótons. E o círculo lá em amarelo representa, então, as substâncias classificadas na teoria de Lewis, né, que
engloba as outras duas e para eles, então, o conceito da substância não está em meio aquoso e não realizam a transferência de prótons e sim de par eletrônico. Vamos fazer a primeira atividade, então, para praticar o que aprendemos até agora? Olha só. A amônia, que é o NH3, é um composto muito versátil, pois seu comportamento químico possibilita seu emprego em várias reações químicas, em diversos mecanismos reacionais, como esses dois aqui, mecanismo 1 e 2. De acordo com os conceitos ácido-base, para as 3 teorias estudadas, como a amônia pode ser classificada? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele quer saber, de acordo com os conceitos ácido e base, para as 3 teorias que estudamos, como a amônia pode ser classificada. Vamos ver.
Como podemos perceber, no mecanismo reacional 1 e 2, a amônia, que é o NH3, não pode ser classificada por meio da teoria ácido e base de Arrhenius, pois, para ser um ácido de Arrhenius, é preciso que haja a presença de hidrogênio à frente da molécula e a amônia é classificada como um hidreto. Então, teria que ter um hidrogênio aqui no começo da fórmula para ser classificada como ácido de Arrhenius. Também não pode ser classificada como base de Arrhenius, pois não apresenta o íon hidroxila na sua estrutura e nenhuma das reações lá. Então, não vai ter a formação do OH-, não pode ser classificado como base para Arrhenius. Para a teoria de Bronsted-Lowry, a amônia é uma base, pois ela recebe prótons de Bronsted-Lowry no mecanismo reacional 1 e um ácido, porque ela está doando prótons, no mecanismo reacional 2. Então, conforme a situação onde a amônia está presente, em uma ela se comporta como ácido e na outra ela está se comportando como base, de acordo com a teoria protônica. Por sua vez, segundo a teoria ácido-base de Lewis, a amônia comporta-se como um ácido, recebe par eletrônico na reação 1 e como uma base, porque ela doa par eletrônico na reação 2. Vamos fazer mais uma atividade? Olha só. Classifique as espécies a seguir em ácidos ou bases segundo a teoria de Lewis. Então, a gente tem 4 espécies ali e queremos a classificação de acordo com Lewis. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício pede para classificar as espécies químicas em ácidos ou bases segundo a teoria de Lewis. Então, olha só, a água e o OH- são bases para Lewis. A água é uma base porque o oxigênio, que é da família 6A, tem 6 elétrons e utiliza só 2 desses elétrons com os hidrogênios, sobrando 4, ou seja, 2 pares de elétrons. A diferença entre o OH- para a água é a ausência de um hidrogênio, por isso esse grupo tem 6 elétrons livres. Na letra C, o H3O+, não é nem ácido, não necessita receber um par de elétrons e nem base, também não é doador de par de elétrons. E a letra D, que é o H+, é um ácido de Lewis, porque é capaz de receber um par de elétrons. O mais indica que o hidrogênio não possui nenhum elétron. E como seu número atômico é igual a 1, ele pode receber um par de elétrons e quem recebe elétrons, segundo a teoria do Lewis, são os ácidos e por isso fica essa classificação para ele, ok? Vamos pensar um pouquinho sobre a aula. Trouxe uma reportagem aqui para vocês. Para acessar o conteúdo completo, você pode estar apontando a câmera do celular para o QR Code. E a reportagem fala o seguinte: existe uma substância tão ácida que tem o pH negativo? Existe. Embora a maioria dos livros didáticos apresente a escala de pH contida entre 1 e 14, podem existir substâncias tão básicas que atingem um pH 15 ou 16 e substâncias tão ácidas que passam do zero e atingem valores negativos. Um exemplo são as fontes de água quente próxima ao vulcão Ebeco, no extremo leste da Rússia, contém ácido clorídrico, o HCl, e o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e atinge um pH estimado em -7. O que nós estudamos nessa aula? Revisamos as propriedades funcionais dos ácidos e das bases, compreendemos a teoria ácido-base de Arrhenius, entendemos a teoria ácido-base proposta por Bronsted-Lowry, interpretamos a teoria ácido-base de acordo com Lewis e praticamos o conhecimento por meio de atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!